Nos bastidores da Assembleia de Deus em Alagoas, um episódio silencioso, mas de forte impacto, tem causado desconforto entre fiéis e lideranças. Informações apuradas com rigor indicam que Gunnar Nunes, filho do pastor presidente da denominação no estado, teria utilizado a sua influência interna para determinar a recusa de R$ 400 mil em emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal delegado Fábio Costa ao Leal, que é o Lar Evangélico Pastor Esperidião de Almeida, uma instituição vinculada à igreja e responsável pelo acolhimento de idosos. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, eu estava devendo a vocês essa matéria aqui, falando sobre a Assembleia de Deus lá de Alagoas. O caso repercute nas redes sociais, disputas políticas, emendas rejeitadas e os idosos do abrigo da Assembleia de Deus pagando o preço. Ato, né? E é justamente esse assunto que a gente vai analisar aqui com vocês. Inclusive, tentaram silenciar o repórter que fez a matéria, irmão. Mas, Pedrosa, quem foi que tentou silenciar o repórter? A própria diretoria da Assembleia de Deus lá de Alagoas. Pasme você. Quiseram silenciar o repórter, pois está falando os fatos, a realidade. Cara, é impressionante isso que acontece dentro da Assembleia de Deus, principalmente lá de Alagoas, e a gente vai falar sobre esse assunto aqui, mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe comentário, compartilhe os nossos vídeos, fazendo com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha você também ser membro do clube de membros, parceiro desse canal, patrocinando aí esta obra apologética, evangelística e missionária, certo? No seu celular mesmo, você pode acionar aí, ó, seja membro, pronto, e você se torna um patrocinador deste voto de confiança aí ao trabalho do Pedrosa. Eu tenho os dois vídeos aqui para falar. São duas matérias antagônicas que eu gostaria de passar para você aqui. Ok? Mas antes eu gostaria de ir aqui no site lá de Alagoas. Tá certo? TV Alagoas. Tá certo? Eu tenho um tempo para falar desse assunto. Eu já vi outros canais falando. Essa matéria é do dia 18 de janeiro. Tá certo? Eu decidi, por riscos próprios, trazer este assunto aqui, esperando mais desdobramento sobre essa matéria. E tá aqui, ó, disputa política teria barrado R$ 400 mil em emendas para o lar de idosos ligado à Assembleia de Deus. De onde, Pedrosa? De Alagoas. Os bastidores da Assembleia de Deus em Alagoas, um episódio tem gerado desconforto entre fiéis e lideranças da igreja. Está aqui o filho do Orisvaldo, né? O Orisvaldo, né? Segundo informações vinculadas no canal do jornalista Berg Moraes, que a gente vai ver daqui a pouco, uma decisão interna teria levado à recusa de R$ 400 mil em emendas parlamentares destinada ao Lar Evangélico Pastor Esperidião de Almeida, instituição responsável pelo acolhimento dos idosos. De acordo com a apuração de Gunnar Nunes, Gunnar Nunes, filho do pastor presidente da denominação no estado, ele teria influenciado a decisão de não aceitar os recursos enviados pelo deputado federal delegado Fábio Costa, certo? Eu tenho essa matéria aqui, mas vou deixar o link desta matéria lá do Alagoas, né? Site do Alagoas, para os irmãos darem uma olhada, mas eu gostaria de ir lá para o canal do jornalista, aqui ó, Berg Moraes, falando sobre essa situação. Eu queria abrir um parêntese aqui no canal dele, só para mostrar algo interessante, é que existem duas matérias relacionadas com isso, tá certo? Existem duas matérias aqui, ó.
Deixa eu descer aqui. Tem essa primeira matéria aqui e tem essa segunda matéria aqui, ó. Justiça nega censura. Olha aí, ó. Justiça nega censura e filho de pastor presidente da Assembleia de Deus sofre primeira derrota ao tentar calar o jornalista. São duas matérias antagônicas que nós temos para mostrar aqui. É por isso que eu separei dois vídeos distintos. Esse vídeo daqui é o vídeo falando sobre essa matéria que eu acabei de postar, e aqui é o vídeo falando sobre a emenda parlamentar. Tá entendendo? Aí eu gostaria de voltar aqui com vocês para falar sobre essa questão da censura. Muitas vezes você sabe dos pormenores, dos bastidores assembleanos, é perseguido. Você que sabe dos bastidores e confronta os bastidores, você é perseguido. Muita gente tem sofrido represália simplesmente por opinar contra o sistema ditatorial da denominação e alguns desvios de conduta e finalidade do mesmo. Quando você questiona, você é rechaçado, irmão. Existem pastores que estão sofrendo ameaças para não falar nada, ficar calado e obedecer aquela obediência cega ao líder religioso, à instituição como um todo. Tá entendendo? Isso é muito comum dentro dos arraiais assembleanos, irmão. Muito comum. Eu mesmo já sofri represália por me posicionar contra projetos políticos dentro da instituição. Sofri represálias, irmão. Conheço muita gente que sofreu represália por conta disso. Basta só você se posicionar contra o desvio de conduta, de finalidade. Você observa que a conduta, o comportamento e o caráter mudou, aí você vai lá e questiona. Já pensou se Paulo deixasse para lá o comportamento de Pedro em Gálatas 2? Antes de você falar bobagens aqui, dizendo que eu estou inventando coisas, leia Gálatas 2, do versículo 11 ao 14. O que é que acontece ali? Paulo observa e vê que o comportamento de Pedro se tornou duvidoso. Pedro se afastou do evangelho da graça ali, irmão. O próprio texto mostra que Pedro não andava bem e direitamente conforme a verdade do evangelho. É o próprio texto, Gálatas 2 e 14. Pode ler aí na sua Bíblia. E o que é que Paulo fez? Paulo não deixou para lá, não foi orar por Pedro, não pediu à igreja para orar por Pedro. Paulo corrigiu Pedro publicamente. Por quê? Porque o seu comportamento, a sua conduta, o seu caráter se tornou duvidoso. Mano, é impressionante. Tem gente que acha que líderes não estão aí sujeitos à correção. Estão. Paulo chegou lá e corrigiu o comportamento de Pedro. Por quê? Porque o comportamento de Pedro, naquele momento ali, contaminou a mente dos judeus, de formas que os judeus, vendo o comportamento de Pedro, fizeram o mesmo. Até o próprio Barnabé, homem de Deus, a Bíblia dá menção, né? Faz menção ao comportamento de Barnabé, mas naquele dia Barnabé se deixou levar pela dissimulação de Pedro, pela hipocrisia de Pedro e fez o mesmo. Vê, um homem de Deus, um homem santo, mas que deu lugar, irmão, se deixou levar pelo comportamento do pastor Pedro. Aí fez o mesmo. Eu acho que isso foi o motivo pelo qual Paulo se estressou, se levantou e na frente de todo mundo corrigiu Pedro. Só pelo fato dele ver os judeus dissimulando com Pedro e até o próprio Barnabé se deixou levar por sua dissimulação. Irmão, gente dissimulada, hipócrita, contamina o rebanho. Tem que cortar pela raiz. E foi o que Paulo fez. Está entendendo? Foi lá e corrigiu o comportamento de Pedro. E Paulo instruindo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20, leia aí na sua Bíblia. Paulo instrui Timóteo a fazer o mesmo que ele fez com Pedro.
aos que pecarem, corrige-os na presença de todos para que haja temor, está lá no texto. Então, é algo normativo, tem que corrigir, irmão. Líderes também estão sujeitos a serem corrigidos na conduta, no comportamento ou no caráter. Mas tem gente que é conivente, sabe que está errado, não faz nada, está entendendo? E muitos desses coniventes vão pagar caro naquele grande dia, porque sabiam que estava errado, mas não fizeram nada para corrigir, foram coniventes, aceitaram a safadeza. Está entendendo? Dos líderes religiosos praticando iniquidade, fazendo picaretagem e nada foi feito para corrigir. Antes que você fale qualquer bobagem, verifique se o que eu falei biblicamente não procede, tá bom? Então assim, deixa eu passar esse primeiro vídeo aqui, eu vou passar o primeiro vídeo aqui, dê uma olhada na matéria e tire suas próprias conclusões. Aqui é o repórter que estava sendo censurado por estar expondo as bagaceiras, é uma linguagem aqui de Recife, as bagaceiras que estão ocorrendo dentro das convenções assembleanas lá em Alagoas. A investida para calar a imprensa não passou da porta do fórum. O filho do pastor presidente da Assembleia de Deus em Alagoas, Gunnar Nunes, sofreu a sua primeira derrota judicial ao tentar apagar reportagens minhas, jornalista Berg Moraes. O 9º Juizado Especial Civil da capital negou a tutela de urgência e manteve no ar tudo aquilo que Gunnar preferia varrer para debaixo do tapete, sabe-se lá o porquê. O juiz foi claro ao afirmar que remover o conteúdo antes do devido processo seria censura prévia, algo que a Constituição já enterrou há décadas. Segundo a decisão, atropelar o contraditório para agradar suscetibilidades pessoais não só viola o devido processo legal, como atinge em cheio a liberdade de imprensa e o direito coletivo à informação. A sentença também lembrou o óbvio que o filho do pastor e alguns outros insistem em ignorar. Gunnar Nunes ocupa cargo público como um assessor parlamentar e ostenta vida pública ativa. Traduzindo do juridiquês, quem entra na arena política não pode reclamar quando o holofote acende. Críticas duras fazem parte do pacote, especialmente quando dizem respeito à atuação política e administrativa. No fim, a Justiça ainda fez questão de deixar o caminho correto desenhado em letras garrafais. Se houver excesso, existem meios legais como indenização ou direito de resposta. O que não existe é o botão de apagar matéria por ordem judicial preventiva. O moral da história é que a caneta da censura falhou e o jornalismo sério, de credibilidade e com compromisso com a verdade segue trabalhando. Doa a quem doer. Pronto. Eu já coloquei matérias dele aqui falando sobre a situação do filho do pastor Orisvaldo Nunes e também do próprio pastor Orisvaldo Nunes. Essa família imperial lá de Alagoas, tá entendendo? Os caciques da Assembleia de Deus lá de Alagoas, tentando censurar o repórter nas suas matérias, falando sobre as questões políticas e religiosas de lá. Tá entendendo? Então, aqui é o primeiro vídeo que está no Instagram do repórter, e aqui é o segundo vídeo, tá lá no Instagram, falando sobre a emenda parlamentar que foi rejeitada e o abrigo de idosos foi que pagou o pato nessas disputas políticas e influências da Assembleia de Deus. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesse segundo vídeo aqui. Nos bastidores da Assembleia de Deus em Alagoas, um episódio silencioso, mas de forte impacto, tem causado desconforto entre fiéis e lideranças. Informações apuradas com rigor indicam que Gunnar Nunes, filho do pastor presidente da denominação no estado, teria utilizado a sua influência interna para determinar a recusa de R$400 mil em emendas parlamentares destinadas pelo deputado federal delegado Fábio Costa ao Leal, que é o Lar Evangélico Pastor Esperidião de Almeida, uma instituição vinculada à igreja e responsável pelo acolhimento de idosos. O montante estava dividido em duas emendas.
200 mil empenhados em 2024 e outros 200 mil previstos para 2025. No entanto, o que chama a atenção e levanta sérias dúvidas é que a direção da instituição perdeu todos os prazos legais para o cadastramento dos recursos, mesmo após reiterados alertas feitos pela assessoria do parlamentar. As emendas acabaram sendo devolvidas. Mas a pergunta que muita gente da igreja e fora dela tem feito é a seguinte: por que uma entidade filantrópica que cuida de idosos e depende de doações e parcerias públicas abriria mão de recursos capazes de melhorar significativamente a qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade? De acordo com a fonte com trânsito livre na direção da instituição, a decisão não teria qualquer relação técnica ou jurídica. O motivo, segundo relatos, seria político. Gunnar Nunes é apontado como pré-candidato a deputado federal e, conforme a denúncia, a manutenção da emenda poderia fortalecer a imagem de Fábio Costa junto ao eleitorado evangélico, um capital político considerado estratégico e decisivo. Em termos práticos, para evitar a projeção de um possível adversário, optou-se por abrir mão dos recursos que atenderiam idosos. E a disputa eleitoral teria falado mais alto que a missão social. Ou seja, é melhor tirar dinheiro dos velhinhos do que dar destaque a quem quis os ajudar. O episódio reacende um debate sensível, porém inevitável, sobre a fronteira entre fé, política e dinheiro público. Ao receberem recursos oriundos de emendas parlamentares, entidades religiosas assumem não apenas obrigações legais, mas também um compromisso moral com a transparência. Nesse contexto, cresce a pressão por auditorias independentes e pela ampla prestação de contas por parte da direção da igreja, sob pena de que decisões internas passem a ser vistas não como atos de fé, mas como instrumentos de estratégia eleitoral. Se tem uma coisa que a Assembleia de Deus não faz mais, é prestar conta daquilo que acontece nos bastidores. Aquilo que entra, aquilo que sai, aquilo que está, os salários dos pastores. Se tem uma coisa que a Assembleia de Deus não faz mais, é prestar conta. Acabou-se isso. As eleições não existem mais. Eleições por votação. Agora é tudo por aclamação. E geralmente, nesse aspecto aí, ganha aquela convenção onde o pai tem o seu filho como pastor ou vice-presidente para estabelecer aí a sua dinastia, não é isso? É o sistema da Assembleia de Deus. Os ditadores geram suas dinastias, que também geram seus nepotismos. Depois acontecem as disputas pelo poder entre eles e, por último, a corrupção moral desenfreada dentro da bleia do reino de Zeus, porque de assembleia não existe mais. Está entendendo? Disputas internas, disputas políticas. Olha, irmão, eu já fui presbítero dessa instituição durante 16 anos. Eu não caí de paraquedas. Eu sei como é que funciona a coisa. Está entendendo? A minha leitura para o que acontece hoje dentro da Assembleia de Deus se baseia no fato de que ela se perdeu ao longo do tempo, quando começou a se fragmentar nas suas divisões. Desde a primeira divisão, desde a primeira convenção, começou isso aí, irmão. Desde o primeiro pastor-presidente, quando começou esse negócio pastor-presidente, ela se afastou aos poucos. E agora ela está a quilômetros de distância da presença de Deus. É uma pergunta que eu faço a todo assembleiano. Por que Daniel Berg e Gunnar Wingren nunca rogaram para si, está entendendo, o título de pastor-presidente, mesmo eles tendo fundado a Assembleia de Deus? Né? Eles fundaram a Assembleia de Deus. E ao longo dos anos, depois da fundação da Assembleia de Deus, 1918, eles nunca arrotaram para si: eu sou o presidente da denominação. É porque o modelo, entenda isso, assembleiano de valor, o modelo de organização dentro da Assembleia de Deus, nos seus primórdios,
Não era esse modelo episcopal. Saiba disso. Não existiam pastores presidentes nos dias de Gunnar Wingre e Daniel Berg. Foram os pastores brasileiros que inventaram esta moda. Infelizmente, a moda pegou e o resultado é esse aí, a disputa pela maldita cadeira da presidência. E quer conhecer um homem, dê poderes a ele, principalmente os evangélicos. Irmão, mas Daniel Berg nunca arrotou para si ser pastor presidente. Gunnar Wingren também. Aí quando começou as rinchas e os rachas entre os pastores suecos e os pastores brasileiros, aí a coisa começou a desandar. A primeira convenção, a CGADB, o primeiro racha, Paulo Leivas Macalão funda lá, depois o Ministério de Perus e outros rachas. E a Assembleia de Deus hoje é a denominação mais fragmentada do mundo. Se eu fosse comentar aqui quantas convenções tem a Assembleia de Deus, eu ia passar horas e horas aqui. Convenções e mais convenções. Não é isso? Pastores presidentes. E alguns deles milionários. Né? É a triste realidade da Assembleia de Deus. Mas vai cair aqui os haters, dizendo que eu estou inventando coisas. Não existe, Pedrosa, ditadores na Assembleia de Deus. Não existe. Não existe dinastias na Assembleia de Deus, não existe. Nepotismo, Pedrosa, não existe nepotismo nos templos centrais da Assembleia de Deus. Isso é coisa da tua cabeça, Pedrosa, não existe nepotismo. Disputas pelo poder, Pedrosa, poxa, tu tá inventando coisa, tu tá doido. Não existe disputas pelo poder dentro da Assembleia de Deus. E corrupção moral, aí é que não existe mesmo, Pedrosa. Não existe mesmo, viu? É mentira sua, não existe. A coisa mais fácil é provar que existe corrupção moral. É só você ir aí no Google agora. No Google, chame o Google aí. E digite no plural: escândalos nas Assembleias de Deus. Dê um enter e veja a lista que vai abrir na sua frente. E não se impressione se a maioria dos nomes que aparecerem ali serem de pastores presidentes das Assembleias de Deus. Aqui fica a minha crítica, a minha denúncia sobre o sistema maldito que se implantou dentro da Assembleia de Deus. E se você concorda comigo, deixe sua opinião aí nos comentários. Né? Vai agregar conhecimento aqui, deixe sua opinião nos comentários. Se você discorda de mim, diga por que você discorda e deixe nos comentários. Tá bom? Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe e se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Eu encerro meu discurso citando 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, sob a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria mente. Deus abençoe e até a próxima.